Bom, e como saber então se eu tenho síndrome metabólica, se a minha circunferência abdominal está aumentada? No consultório e mesmo em casa, gente, a obesidade abdominal ela é avaliada com a fita métrica, então vocês podem fazer isso em casa. Então a circunferência da cintura ela é medida na região mais estreita do abdômen, ou seja, no ponto médio entre a última costela aqui embaixo e a crista ilíaca aqui. E na impossibilidade de determinar essa região mais estreita, você pode utilizar a fita métrica passando ela por cima do seu umbigo. É claro que com relação à etnia ou raça, vão ser considerados diferentes valores para definir o que é normal em relação à obesidade abdominal. Ou seja, os valores vão ser diferentes para asiáticos, para europeus, para hispânicos, etc. Eu vou deixar a tabelinha aqui ao lado para que vocês acompanhem. E os fatores de risco para doença cardiovascular? Por exemplo, sedentarismo, tabagismo, história de doença pessoal ou de familiar de doença cardiovascular, sexo, idade. Gente, escutem bem. Eles não vão entrar na definição de síndrome metabólica. Também não vão entrar fatores de risco não clássicos, como por exemplo, marcadores pró-inflamatórios e pró-trombóticos que são dosados nos exames de sangue, como por exemplo, proteína C reativa, ferritina, inibidor do plasminogênio ativado e a dosagem de apolipoproteína B. Todos esses fatores de risco adicionais, eles podem explicar mais ou menos porque de 20 a 40% dos pacientes que têm um evento cardiovascular não têm diagnóstico de síndrome metabólica. Ou seja, por exemplo, às vezes não são obesos e têm problema cardíaco. Mas há sempre uma discussão aí. A síndrome metabólica é uma síndrome ou é um grupamento de doenças? Bom, a ciência médica usualmente define como termo síndrome como uma agregação de sinais e sintomas associados a um processo mórbido e que juntos vão levar a uma doença. Bom, e o tratamento, gente? Vamos lá, a gente vai ter que pensar em cada paciente. Adultos com qualquer fator de risco cardiovascular maior devem ser avaliados para a presença de outros fatores de risco cardiovasculares. Pacientes com fatores de risco acima dos valores normais, devem receber aconselhamento para mudança de estilo de vida. Gente, eu canso de falar isso. Se ultrapassarem, por exemplo, os limites que definem diabetes, por exemplo, já possuem uma glicemia maior que 126 mg por decilitro, claro que vão ser tratados conforme as diretrizes para o diabetes. E outras coisas, por exemplo, todos os fatores de risco vão ser analisados de maneira separada e tratados agressivamente. Escutaram? Agressivamente. Agora, se a síndrome metabólica é ou não uma síndrome, isso pouco vai importar pra gente. O que é consenso é a necessidade de tratar os fatores de risco, as doenças agregadas como obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão, esteatose hepática, que são consideradas verdadeiras epidemias, nosso estilo de vida atual e que se colocam aí como os grandes desafios para os pacientes, para os profissionais da saúde e para a própria sociedade, porque tudo isso tem um custo. Portanto, façam sua parte, percam peso, busquem uma vida saudável e se precisarem de ajuda para entrar no eixo correto do emagrecimento, a gente, sem cortes aqui no Angioscope, estamos aqui para ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.